Percebi que os canalhas me atraem. Homem gentil, calmo, gente fina me irrita, acho chato. Por quê? Olha, talvez em algum momento você foi ensinada de algo deslocado sobre um amor adoecido, um amor que não era seguro. E agora você, como mulher adulta, acha que o homem instável é excitante, o não confiável ele é desafiador, o imprevisível romântico, o imaturo ele é charmosinho, aquele cara mal-humorado, zangado, ele é misterioso, ele precisa da sua compreensão. O cara que está infeliz, ele vai precisar do teu conforto, né, do teu incentivo. Aquele cara que é frio, ele vai precisar do teu calor humano, do teu apoio. Mas a gente não pode consertar um homem que é bom da maneira como ele é. E se ele for gentil e atencioso com a gente, então, meu Deus, a gente nem vai poder sofrer, né? Então a gente precisa resolver e salvar a vida dos estragados para mostrar como a gente é boa e melhor. Ganho secundário. Isso é amor adoecido. A doutora falou aqui, obrigado pelo vídeo, agradecer a moça, né? Amor adoecido. Aí quando fala de amor, aí mexe com o meu sentimento, né, querido? Olha, a maior prova de amor que eu conheço e que tem no nosso livro maravilhoso é o amor de Jesus. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça. Ele se entregou com força de decisão, que eu costumo dizer, antes mesmo de nós conhecermos ou o aceitarmos. Mas vamos lá. Vamos pegar um texto importante aqui sobre amor. O amor é sofredor, é benigno, o amor não é invejoso, o amor não trata com leviandade, não se ensoberbece, não se porta com indecência, não busca os próprios interesses, não se irrita, não suspeita mal, não folga com injustiça, não folga com, mas folga com a verdade. Vou ler de novo para não ter confusão. Não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Então, vemos aqui mais qualidades, uma coisa mais detalhada sobre o que seria o amor. Aí ela falando que as mulheres acabam se interessando pelo cafajeste, né? Uns caras que não vale nada. Porque o cara bom, gentil, ele é meio sem graça. É meio sem sal, sem açúcar. O que me faz pensar o seguinte: as mulheres podem não gostar do que eu vou dizer, mas é uma verdade. As mulheres, em essência, elas são muito mais emocionais do que racionais. Aí já me faz lembrar do que a Bíblia diz. Enganoso é o coração do homem. Claro, eu entendo. Na Bíblia diz que nós deveríamos, nós homens, tá bom? Nós deveríamos ter relações com as mulheres, no caso a nossa esposa, com entendimento. O vaso mais frágil. Isso já me faz entender que o sentimento das mulheres é mais frágil. Né? Eu até costumo dizer que as mulheres é como a lua, elas têm fases, e os homens é como o sol é sempre sol. As mulheres deveriam controlar ou fazer o máximo possível para tentar entender isso, entender que existe uma borbulhação dentro delas devido às emoções, e isso pode alterar a sua forma de ver a coisa, certo? Recomendaria também fortemente você ler Tito 2, porque ali diz como deveria ser a sua postura frente a um relacionamento. Claro, mas isso em um homem bom, né? Tem isso também. Então, assim, antes de talvez a mulher colocar a culpa no cara, ela deveria olhar para ela mesma e ver: eu estou na posição certa também? Porque talvez você não está atraindo a pessoa certa. Porque também eu acho que, na grande maioria das vezes, hoje em dia, as mulheres confundem autocontrole com fraqueza. O que eu quero dizer? O ser humano, por si só, homem e mulher, eles têm uma natureza de pecado. Nós temos um monstro. O apóstolo Paulo já dizia: o que eu quero fazer, eu não faço. E o que eu faço, não é o que eu quero fazer. Então, dentro do homem tem uma natureza de semear. Vamos colocar dessa forma? Mas eu acho que você que é inteligente, você moça, você rapaz que é inteligente, já pegou o que eu quis dizer. O homem tem isso, é semear. A boa terra é a mulher, o homem quer semear. Pegou, né? Enfim. Então, um cara que ele se autocontrola para se dedicar unicamente à sua esposa, é um cara que tem um valor muito grande porque ele tem um autocontrole muito grande. Então, esse cara, na grande maioria das vezes que ele é muito gentil, ele teve que se educar muito, ele teve que se autodominar muito. Ele deveria ser melhor valorizado. E não ser tratado dessa forma aí que a gente está vendo, né?
Como, é só é um coxinha, sabe? Ele é fofo, gente, como ele é fofo. Mal você sabe a preciosidade que passou na sua vida. Aí sabe o que está acontecendo? Você, essa mulher que infelizmente não foi ensinada pelas idosas, como dizem Tito 2, você não foi ensinada. Você não foi. Aí você, infelizmente, foi contaminada com a ideologia que venceu, que vocês já sabem o nome. Você não entendeu a sua posição como mulher, não entendeu a posição do homem. E, infelizmente, como você é lidada pelas altas emoções, devido à sua natureza, aquele cara totalmente desconjuntado no que diz respeito a ser homem de Deus, um homem correto para ser o seu marido, ser o seu cônjuge, ser o seu parceiro sexual, whatever. Independente se é um relacionamento de curto, casual, longo prazo, enfim, aí vai depender da visão de cada um. Esse cara, ele tem opções. Muito provavelmente esse cara é aquele padrão. Alto, bonito, no shape, que tem recursos, que é destacado que ele se diferencia da maioria. E esse cara tem opções. Então, ele vê uma moça talvez do tipo como você, aquele um pouco mais masculinizado que está vestindo calça, a única coisa que ele vai fazer, ele vai lidar unicamente com você sexualmente. Ele faz o processo que tem que fazer, ele vai para as cabeças com Vossa Excelência e depois, né, como diz a música, como eu sujeito homem, também tenho meu macete. E você cai no macete. Porque um homem mesmo, cristão, né? Tô falando um homem de Deus, tá bom? Um homem que segue isso aqui. Não é um homem normal, é um homem que segue isso aqui. Ele aprendeu com os pais, ou sei lá, talvez só ele foi o primeiro convertido, enfim, da família, mas ele aprendeu a se domesticar. Então ele tem um autocontrole absurdo, que a grande maioria dos homens não tem. Mas, como eu falei, você tá viciada nisso aqui, nas altas emoções, você tá viciada. E aí, amigo, para você enxergar esse cara que eu tô falando, que é de altíssimo valor, que é o cara que quer constituir família, que é um cara que é competente profissionalmente, só que ele é o quê? Mais estável. E isso não mexe com seus sentimentos, né? Mas para que a gente possa concluir, eu quero falar sobre um casal que, no meu ponto de vista, muito provavelmente não teria o Novo Testamento se não fosse por ele, que é o José e Maria. Vamos lá? Mateus 1,18. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim, que estando Maria, sua mãe, desposada com José, isso aqui é importante destacar, Brasil, meu Brasil varonil, terra de Veracruz. Lá na época, muito provavelmente ela casou antes dos 16, virgem, tá bom? Isso aqui por questão histórica. Lá naquela época, eu acho que ainda no Oriente Médio ainda é assim, porque eu já vi alguma coisa assim na Turquia, coisa desse tipo. Eles são prometidos, noiva, casa, para depois ter interação de sair na rua de mão dada, de beijar e tal. Você pode ver estatísticas aí, que quando você casa virgem, a chance de você morrer com seu parceiro é muito grande. Será que a gente não está perdendo a mão? Enfim. Antes de se ajuntarem, achou-se ter concebido do Espírito Santo. Mas claro que depois eu vou mostrar uma outra passagem que vai explicar isso aqui um pouquinho melhor, tá bom? Então José, seu marido, como era justo, escuta isso aqui. Já pensou? Brasileirinho, para pensar. Você tá lá com a moça lindíssima, jovem que você ama. Você aprendeu, você desenvolveu um amor e você não consegue entender. Aí a irmãzinha chega pra tu e fala pra tu assim, ô rapaz, olha, eu acho que eu estou grávida. Aí você, ué, mas eu nem encostei em você, mulher, que papo é esse? Aí ela chega pra você e fala assim, é do Espírito Santo. E aí, brasileirinho, você consegue tancar? Foi isso que aconteceu. Mas se liga nesse cara. Se liga nesse cara aqui, ó, no 19. Então, José, seu marido, como era justo, e não a queria infamar, porque ela ia levar má fama. Porque já pensou, ele chega lá no pai dela, na família, acabou, meretriz, né? Enfim. Intentou deixá-la secretamente, ele estava pensando na cabeça dele de fazer isso. E projetando ele isto, já prova o que eu estou dizendo, eis que em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor dizendo... Lembra, esse José aqui é da raiz de Davi, viu?
Não é? Vem lá para seguir a genealogia, que vocês podem ler em Mateus 1 aí, que está para trás nesse mesmo capítulo. José, filho de Davi, tá vendo aí? Não temas receber a Maria, tua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. E darás à luz um filho, e chamará o seu nome Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Esse cara era crente, era da raiz de Davi, conhecia a lei de Deus. Então o anjo aparece, manda a palavra, pum! Aí ele lembra de toda a história, ele lembra da genealogia dele, ele fala, opa, peraí, sou eu. Pegou? Por isso é importante você saber isso aqui. Porque na hora que acontecer alguma coisa, você sabe, você tem conhecimento, você não vai perecer. O meu povo perece por falta de quê? Conhecimento. Hein, irmãzinha, que tal? Hein, meu jovem, que tal? Você conhecer isso aqui? Método seu Madruga, que tal você devorar isso aqui? E darás luz a um filho e chamarás o seu nome Jesus, tá. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta. Era virgem, conceberá. Eu acredito que isso aqui será Deus conosco, se eu não me engano, eu acho que é Isaías. Certo? Então, assim, era uma moça diferenciada, porque na moral, vamos ver? Aqui, ó. Não, você não mostrou para vocês, né? Aqui, ó. Lucas 1, a partir do 26. E no sexto mês, vou marcar aqui, ó. Foi o anjo Gabriel enviado por Deus a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré. Ó. A uma virgem desposada com um homem cujo nome era José, da casa de Davi, e o nome da virgem era Maria. E entrando o anjo aonde ela estava, disse, olha isso aqui, salve, agraciada, o Senhor é contigo, bendita és tu entre as mulheres. Irmãzinha, você aí, o anjo chegou para a irmãzinha lá, para Maria, e falou, bendita és tu entre as mulheres. Fala para mim, essa mulher aí é diferenciada ou não? Você que é um cara diferenciado, não tem problema nenhum. Deus tem para você. Mas você é diferenciada também? Em que nível você está? Porque você vai querer um cara diferenciado. Você é diferenciada? 29. E vendo-a, ela turbou, né? E vendo-o, ela, melhor disse, turbou-se muito com aquelas palavras e considerava que saudação é esta. Tomou um susto, naturalmente. 30. Disse-lhe então o anjo, Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. E eis que em teu ventre conceberá e darás à luz a um filho. E por-lhe-ás o nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. E o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai. Entendamos o contexto. Existia um rapaz e uma jovem que estavam desposados, prometidos para o casamento. Aí aparece o anjo e destaca essa moça como agraciada, dizendo que ela é bendita entre todas as mulheres. Não é qualquer mulher. Aí esse rapaz ele recebe a notícia e ele toma um susto. Mas ele já tinha desenvolvido um amor por ela tão grande, e que no meio masculinista ia dizer que esse cara era gado. O beta provedor. Mas sabe o que ele pensa? Para que ela não leve a má fama, que aí eu posso dizer que é um amor mesmo, ele se sacrifica por ela. E ele levaria má fama. Como assim? Sabe o que o pessoal ia pensar? Pô, esse José aí foi lá, fez os negócios, ó, e meteu o macete. Aí, como ele já era conhecedor, já sabia da origem dele, vem o anjo e confirma. Acabou. A gente não entende que casamento tem a ver com descendência. Olha esse casal. Aí se você for observar um outro casal, que eu aconselho você a ler também, você pega lá Isabel e Zacarias. O filho deles foi preparar o caminho para esse filho que ia nascer, que é Jesus. Gente, na moral, relacionamento não é brinquedo. Creio que assim como nós homens temos que entender o que a Bíblia diz, temos que viver o que ela diz, porque o homem ele é a imagem e semelhança de Deus, de Jesus. Nós temos que nos podar, porque o ser humano nasceu debaixo do pecado. O ser humano homem e o ser humano mulher precisa sim
se desenvolver, crescer na graça e no conhecimento de Deus, para que ele esteja na posição que Deus colocou, o homem e a mulher. Então você, mulher, tá me ouvindo, que se interessou por isso, procura esses casais, gente. Procura lá Abraão com a Sara. Procura, vai ler, vai entender, vai procurar as características que Jesus tem. E se o homem for de Deus, ele vai ter também. Então, assim, não sei, talvez, infelizmente, a família que você veio não foi das melhores, não estava estruturada, não conhecia Jesus. Mas isso não é desculpa. Se você conhece a Deus, se você tem esse livro, guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Ela que é digna de toda aceitação. Que tal você ler isso aqui? Você vai conseguir tomar decisões racionais, culto racional, ok? Decisões racionais, não emocionais, baseadas na onde? Na verdade. Não é pra você ficar aí. Esquece esse negócio de coach de relacionamento, esqueça tudo, isso aí não te leva a lugar nenhum. Leva você para onde? Aí você fica ouvindo suas amigas. Ai, amiga, te levou para onde? Um cego guia outro? A sua amiga tá no mesmo barco que você vai ficar ouvindo ela? Você tá de brincadeira comigo? Senhores, em qual que vocês querem? Fico por aqui.